Olá, pessoal. Do que você tem medo? Do que eu tenho medo? Do que nós temos medo? Fobia. Vamos bater um papo sobre isso? Daqui a um segundo. Claustrofobia. Medo de lugares fechados. Esse é um dos medos mais conhecidos e que muitas pessoas sofrem desse medo de ficar enclausurado. Pessoas que entram no elevador e não suportam, ficam desesperados, ficar muito tempo num quarto fechado. Esse é um dos medos bastante conhecidos. Claro que existem outras fobias que foram denominadas, inventadas, criadas pela psiquiatria, pelas chamadas ciências da mente ou ciências psicológicas. No entanto, o que está sendo muito curioso e tem chamado minha atenção são as fobias que estão sendo criadas e inventadas em termos de nomes, de nomenclaturas. Basta lembrar islamofobia, aquilo que se diz de medo da religião islã ou das pessoas que são adeptas do islamismo. E agora foi a vez do pastor Marco Feliciano, que naquele embate com o movimento LGBT, com sua revolta contra a passeata gay, forjou o termo cristofobia, ou seja, medo de Cristo. Ele alegando, isso já na mídia, ele jogou isso na mídia, de que os homossexuais, os gays, teriam medo, cristofobia, porque uma transexual teria ido na passeata gay se colocando naquela posição de Cristo, que vocês já sabem. Aí ele criou o termo cristofobia, que não existe. Ele mesmo acabou dizendo isso lá num programa, se eu não me engano, Super Pop, dizendo que criou esse termo apenas para se contrapor. E o que dizer do nosso país, do nosso Brasil cordianil, um país machista, um país racista e homofóbico. Agora, muita gente não declara isso explicitamente, mas nós sabemos que isso existe. Agora mesmo vimos aí um caso de uma menina que pertence ao candomblé. Ela e sua avó e as pessoas amigas vinham do seu culto e foram apedrejadas por pessoas que se suspeita serem evangélicos, ou seja, preconceito e intolerância religiosa. Então nós estamos vivendo esse momento como se fosse uma panela de pressão que a qualquer momento pode estourar. No caso que aconteceu na passeata gay, houve uma eclosão e talvez uma supervalorização do fato por alguns líderes evangélicos. Eu não vou aqui repetir o caso porque vocês já viram na mídia do caso da transexual que veio naquela posição de crucificação. O pastor Marco Feliciano propagou na sua rede social, no seu Facebook, que aquilo era uma afronta e etc, etc. Muito bem. Aí ele criou, como eu disse antes, o termo cristofobia para tentar se contrapor aos gays que teriam dito que ele é um homofóbico. Então ele diz, espera aí, eu vou criar aqui um conceito também, cristofobia, medo de Cristo. Mas na minha interpretação, o que a gente tem que olhar, observar, é o que está por trás da criação, da invenção desses conceitos, dessas palavras. No meu ponto de vista, é exatamente aquilo que está dizendo no final de cada palavrinha dessa. Fobia, medo. Medo que gera os conflitos. São esses conflitos entre gay, protestantes, negros, brancos. Esse medo do desconhecido ou medo daquilo que é razoavelmente conhecido. Porque quando a gente conhece algo, a gente tende a não ter tanto temor. Mas muitas vezes o desconhecido nos amedronta, como é o caso da morte. A morte é um caso que todos nós sabemos. Na medida em que a gente fica especulando o que é a morte, nós tememos porque não sabemos. Então, no caso das pessoas que não conhecem a fundo o que é o universo gay, tendem a criticar
o que é aquela sexualidade diferente. Da mesma forma, talvez alguém que esteja lá no mundo, no universo gay, não entenda como é a interpretação, a mentalidade do universo cristão. E aí também julgue aquele que é evangélico como fanático e etc. E aqui, já que eu falei em fanático, não devemos esquecer também que o fanático, a gente pode entender aquela pessoa que se fechou numa clausura, numa ortodoxia, que ele vê, muitas vezes vai ver os textos sagrados ao pé da letra. É um sujeito que é capaz de matar em nome de Deus. É um sujeito que é capaz de até torturar em nome da sua fé. Mas eu fiquei pensando aqui com meus botões o que é que esse pastor Marco Feliciano quis ao forjar, ao criar esse nome cristofobia. Primeiro, eu acho que ele quis, ele sabendo da fama que já tem no Brasil, ele lançou algo para poder pegar, né? Tornar-se uma moda, entrar na nossa cultura, no nosso vocabulário. E dessa forma, mais uma vez, e aí eu digo sem medo de errar, acentuando o ódio contra os gays. Não estou aqui dizendo que todo gay é santo e nem que todo evangélico é santo, mas que ao generalizar corremos um sério risco de colocar como a nossa bandeira o preconceito contra qualquer pessoa que seja diferente ou pense de forma diferente da nossa. A intolerância gera cada vez mais a impossibilidade de convivermos harmoniosamente, de termos a nossa paz no nosso dia a dia, porque hoje a gente não sabe mais se abraça uma fé, como abraçar uma religião, abraçar rituais, abraçar deuses, porque o outro, se não aceitar, vai te apedrejar. No meu ponto de vista, pegando aí esses nomes que foram inventados, eu acho que a gente não pode colocar tudo no mesmo saco. A cristofobia do pastor Marco Feliciano e a homofobia que, segundo ele, foi criada pelos homossexuais. Com relação, se fôssemos pegar cristofobia, tenho sérias dúvidas de que gays, umbandistas, pessoas do candomblé, pessoas do catolicismo tenham medo de Cristo, da figura de Cristo. Agora, certamente há muitas pessoas que temem, que têm ódio e medo dos gays, ódio e medo da mulher, do poder feminino, do elemento feminino. Mas certamente uma fobia que eu não quero ter nunca é estar sempre com vocês aqui e sempre convidando para que vocês se inscrevam no canal, que dê aí uma curtida no vídeo, que compartilhe esse vídeo com seus colegas e que você possa também participar dos debates, comentar, compartilhar teus pensamentos e reflexões. Com certeza você vai estar dando uma grande contribuição, ok? Beijão e até o próximo vídeo.